Olá, meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Espero mesmo que vocês estejam tendo um dia melhor que o meu. Bom, bora lá. O vídeo não é como eu imaginava que seria. Esse barulho, gente, é da caixa d'água que fica bem em cima do nosso quarto, tá? Mas eu imaginava um vídeo bem alegre e bora lá. Dia 22 desse mês eu descobri minha gestação 5 dias antes do atraso menstrual. Eu não cheguei a contar aqui, mas eu tenho trombofilia. A gente fez uma investigação antes mesmo de engravidar, já tem alguns meses já. Eu fiz pouco tempo depois de perder aquela gestação. Lembram do aniversário da Maria Alice, né? Maria Alice tinha 1 ano. E eu fiquei grávida. Eu tava grávida, né, na festa da Maria Alice de 1 ano. O beta não dobrava, e depois dobrava, e aí depois desceu. E aí eu perdi. Logo depois eu fiz exames de trombofilia, e constou 2 trombofilias. Foi uma no pai, 4G, 5G, e a proteína S. Então foi comprovado, eu tenho 2 trombofilias. Só que o que diz muito sobre as perdas, sabe? Eu tive já no total de 3 perdas gestacionais e uma gravidez química. Logo depois de eu engravidar, naquele aniversário da Maria Alice de 1 ano, eu engravidei, perdi, e no mês seguinte, né, veio a minha menstruação. No mês seguinte eu tive uma gravidez química, né, que a gravidez química nada mais é do que você, tipo, pega um positivo num dia e no outro já dá negativo. Ele só começa e depois ele já coisa, porque, tipo, o óvulo não se implanta na parede do útero, ele começa e aí ele solta e vai embora na menstruação. Já tem mais de 1 ano. Eu tava grávida no mês de maio de 2022. Então tem mais de 1 ano, eu tenho 1 ano e 2 meses. Eu engravidei agora em julho, dia 22, então eu descobri minha gestação. Eu pedia muita misericórdia a Deus que desse certo. No outro dia a gente já avisou o Dr. Ivan, né? O Dr. Ivan, nosso especialista. Ele que conseguiu ver que realmente eu tinha trombofilia nos exames de sangue que ele passou. E aí ele me indicou um hematologista, muito bom por sinal. A gente foi no outro dia, ele explicou tudo direitinho pra gente. E aí ele falou que eu precisaria tomar enoxaparina, que é o Clexane, né? Que é conhecido como Clexane. Mas eu comprei o Versa, ele falou que tem vários. Então eu comprei o Versa. Essa caixinha tá fechada, inclusive, olha. Eu usei uma caixinha só. E aí eu esperei, eu contei só pra Simone, que a Simone tava comigo no shopping. Eu tava passando muito mal, tava com muita dor no corpo, um pouco de cólica, então isso me fez suspeitar. Então, gente, eu peguei assim no primeiro dia. Acho que no primeiro dia que eu poderia ver que eu estava grávida, eu peguei. E aí no outro dia eu já fiz o uso, né, do Clexane lá no doutor, né, do hematologista. E nos outros dias eu comprei a caixinha que mostrei pra vocês, comprei 2 caixas. Já ia pedido pelo plano, né, porque são injeções de alto custo. E aí, já no outro dia a gente já tava com as caixinhas e começamos as aplicações da enoxaparina. Como eu descobri muito cedo, eu fiz meu primeiro beta, deu 24, se eu não me engano, depois de um dia só, né? Se faz de 2 em 2. Depois de um dia eu fiz mais um, deu 40 e pouco. Ele quase dobrou em um dia. Então, assim, tava indo muito bem. Eu esperei uns 3 dias pra contar pra minha família. E para as demais pessoas a gente ia contar quando tivesse ultrassom, coraçãozinho batendo e tudo mais. Os amigos a gente ia contar pessoalmente, quando fosse lá em São Paulo. E foi indo, sabe? Não tive sangramento nenhum, inclusive não tive até agora sangramento nenhum. Então eu tava muito feliz, porque tava tudo perfeito. Não poderia dar nada de errado mais, sabe? Porque eu já tava usando o que eu precisava tomar. Então, assim,
não tinha o que dar errado. O que mais poderia dar errado, não é mesmo? E aí eu contei pra minha mãe, pra Cíntia, pro meu pai, e foram assim, reações lindas. Lindas, 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 lindas. Reações lindas, vou deixar passando pra vocês. E aí, como a gente tem que fazer o beta de 2 em 2 dias, a gente fez tudo certinho. Fizemos o beta de 2 em 2 dias e mais que dobrava. Então assim, eu tava muito feliz. Teve um beta que precisou dar 85, eu acho, se não me engano, e ele deu 118. Então assim, nossa, eu gritava pela sala, falei, o beta mais que dobrou. Então eu tava muito feliz. Mais um beta pra acompanhar, mais 2 dias, e eu tomando todos os dias 6h50 da manhã. Pela indicação médica, né, do hematologista, a gente precisava acordar cedo pra tomar injeção, porque às vezes eu precisaria fazer exame de sangue de controle pra eu poder controlar justamente isso, pra ver se tava tudo certinho, e aí eu precisaria fazer 3 horas depois, ou seja, eu conseguiria ir num laboratório e fazer tudo certinho. Então eu acordava todo dia 6h50 da manhã pra tomar a injeção na barriga. Foi um desafio que eu consegui, assim, nos últimos já tava bem mais de boa, eu tava conseguindo fazer muito de boa. E aí eu fiz um beta, que precisava, né, eu preciso acompanhar. E aí, não dobrou. Ele não dobrou. Isso foi anteontem. E aí eu fiquei muito, muito, muito preocupada, chorei horrores e falei, Senhor, de novo não, Jesus, por favor, de novo não. De novo não, Jesus. Por favor, te imploro, de novo não, vai ser a terceira. Cada 2 dias o beta tem que dobrar. Só que tem médicos nos Estados Unidos que diz que não precisa dobrar a cada 2 dias. Só não pode diminuir. Fiquei confiante naquilo. Orei, pedi misericórdia, ajoelhei, gritei, clamei. E um dia depois eu já fiz outro beta, né? Porque se ele tem que dobrar a cada 2 dias, de 1 em 1 dia ele tem que subir metade do dobro. Então é só fazer os cálculos. E aí ontem foi esse dia. Aí eu fiz o dia inteiro pra sair o resultado, né? O resultado só sai de noite. E aí o dia inteiro pra sair o resultado. Aquela demora. E aí eu fiz. E aí, infelizmente, diminuiu. Até agora eu não tive um sangramento, mas a gestação não evoluiu de novo, né? É aquilo, Deus sabe o que faz. Não posso deixar de ficar triste. Eu jamais ia conseguir fazer isso. Mas eu não quero de maneira nenhuma me voltar contra Deus. Jamais, nunca. Até porque eu sei que tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Minha filha é o maior milagre da minha vida. Se a gente achava já que a Maria Alice era um milagre por conta da infertilidade, que a gente não podia ter filhos, então ele foi lá e fez mais difícil ainda, porque eu tinha trombofilia e não sabia. Por isso que eu tive descolamento de placenta na gravidez da Maria Alice. Por isso que eu tive pré-eclâmpsia. Só que Deus segurou até o último minuto. Maria Alice eu poderia ter perdido a gestação da Maria Alice com dias. Poderia ter perdido com ela com 5 meses. Poderia ter perdido com 9 e com 8. Poderia ter perdido a Maria Alice no dia do parto. Se eu não sou operada naquele exato segundo, eu perderia a Maria Alice. E provavelmente meu útero. Então assim, eu sou muito grata a Deus. Muito. Por coisas que a gente nem sabe que poderia acontecer. Sou muito grata a Deus. Eu quero olhar pra Maria, enxergar a Deus mesmo. Olhar pra Maria e ver o rosto de Deus, porque é exatamente isso. Aquela menina é o poder dele, literalmente. Então eu vou me permitir ficar triste, chorar o quanto for necessário. Mas passando pra avisar pra vocês mesmo, eu tava esperando conseguir arrumar a casa
pra poder mostrar pra vocês o tour da casa e tudo mais. Eu vou fazer isso, eu prometo. É porque o quarto aqui do lado tá o quarto da bagunça, literalmente. Mas eu acho que eu vou gravar assim mesmo, vocês vão me entender, porque a gente ainda tá sem o armário da cozinha. Mas é isso, gente. Eu só queria compartilhar aqui com vocês que foi isso. Eu engravidei de novo, perdi de novo. E é isso. Inclusive, eu acabei de fazer um teste, olha. Super positivo. Foi de agora. Agorinha. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu fiz esse teste. Pra vocês verem. Agora eu tenho que esperar mais um ciclo, fazer alguns exames, que a gente tem que investigar isso daí, né? Mas é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.